Pessoal, então tá dando início aqui, ó, a montagem dessa peça, tá? Desse equipamento aqui no ambiente de SolidWorks, certo? Então aqui com a peça bracket aberto, eu já venho aqui do lado do botão New do SolidWorks, ou novo, né? O botão novo está em português. Seleciono a opção criar montagem a partir da peça. Esse recurso já me faz eu criar, me proporciona eu criar montagem a partir dessa peça. E essa peça vai ser a base da minha montagem. Então quando eu cliquei, abriu a caixa aqui, iniciar montagem, e na ponta do meu mouse estava já a peça bracket, tá? Que é essa peça aqui. Cliquei na área gráfica, automaticamente ele já carregou a peça, certo? Agora, veja que esse componente ele não se mexe em relação ao ambiente de montagem, certo? Porque é a minha peça base. Agora eu vou inserir outros componentes, tá? Uma forma de inserir, porque tem várias, tá? Eu clicando aqui, ó, inserir componente, procurar. Vou pegar aqui a minha Yoki Mali, que é a minha peça, e veja que está na ponta do meu mouse. Cliquei na área gráfica, ele fixa na minha área de montagem. Só que ela está solta, porque ela não tem nenhuma relação com o meu ponto de origem, ou muito menos com a minha peça, que eu estou com a minha peça base. Agora, eu preciso pegar uma ferramenta, lembrando, estamos no ambiente de montagem, está aqui a guia montagem, e nessa guia eu vou pegar aqui a opção posicionar. Seleciono a posição, a ferramenta posicionar, vai aparecer aqui, ó, seleção de posicionamentos e as opções de posicionamento. Eu posso tanto escolher antes, quanto selecionar as faces que eu quero, ver a alternativa que ele me sugere, e eu confirmar ou mudar. No caso, eu vou aqui, ó, só deixar aqui, não vou selecionar nenhum. Vou pegar essa parte cilíndrica com essa parte cilíndrica. Veja que ela criou uma relação, me deu uma sugestão de concêntrico. É isso que eu quero? Sim, então eu confirmo. Veja que agora a peça gira, movimenta, ainda tem movimento para cima e para baixo e ela gira. Mas ela não tem movimento para os lados, porque os eixos se coincidiram e ficaram ali travados. Então só vou ter movimento para cima e para baixo. E eu preciso parar esse movimento. O de rotação é desejável, mas esse de cima e para baixo não. Então, para mim fixar, ó, veja que quando eu confirmei, a caixa de diálogo posicionar continua aqui. Então, é só eu continuar. Eu pegando aqui, ó, posicionar essa face em relação a essa, ele já sugeriu para mim coincidente. Tá? Eu posso confirmar por aqui ou por aqui. Tá? Se eu confirmar por aqui, ele fecha a minha caixa montagem então, de posicionamento. Então, o coincidente mesmo, confirmei. Lá, confirmei o posicionamento, veja que já fechou o posicionar aqui. E aí está montado a primeira peça, tá? Da forma que eu gostaria aqui, do jeito que eu quero, que o projeto pede para ser montado. Bem, outra forma de trazer peças para o ambiente de montagem é vindo no Explore, abrindo uma caixa, uma janela onde estão as suas peças, por exemplo, a minha está aqui, tá? E aí eu posso simplesmente pegar do meu Explore, pressiono meu clique em cima do mouse, pressionado o meu botão de clique, eu arrasto para o ambiente de montagem, como se eu fosse colar em algum aqui, ó, mas eu passo da janela e jogo no ambiente, ele vai direto. Isso é um recurso muito bom do SolidWorks, tá? Veja que essa peça também está solta no ambiente, tá? Então, o primeiro posicionamento é o seguinte: essa peça, ela vai, esse furo vai concêntrico com esse, porque vai um pino entre os dois. Então, seleciono esse, confirmo, ó, concêntrico já veio de alternativa. Veja a hora que eu rotaciono, essa peça rotaciona também, porque os eixos estão concêntricos aí, né? Os eixos estão no mesmo sentido. E agora, pessoal, se eu usasse um posicionamento de coincidente dessa face com uma das faces internas, essa peça ficaria colada. Ela ficaria colada a uma das faces e ficaria irregular, porque essa largura é menor que esse espaço. Então existe uma folga entre essa peça e eu quero essa folga. Então, para garantir isso no posicionamento,
eu uso uma ferramentinha aqui dentro de posicionar, ó, posicionamento padrão, seleciono essa abinha aqui, essa posição, tem posicionamento avançado, abro essa caixa de seleção, pego largura, veja que está escondido aqui, ó, na hora que eu peguei largura, ele trouxe duas caixinhas de seleção. Uma é da largura, na qual eu vou selecionar duas faces paralelas, e a face guia, onde eu quero as minhas referências, a minha guia. Então, na largura, eu quero essa face. Lembrando, pessoal, pega as faces. Você pegou, o eixo está aqui. Então, tem que pegar as faces perpendiculares a esse eixo. Não posso pegar esse, porque não vai rotacionar, tá? E depois eu pego as faces guias, ó. Pego as faces internas paralelas, tá? Lembrando, as peças são simétricas, tudo certinho. Agora eu confirmo. Se você pôr essa peça de frente, tá? Ó. Você verá que tem uma folga e ela está exatamente no meio, dividida, graças a essa ferramenta largura que fica aqui. Em posicionamento avançado, você seleciona as faces de referência, as faces guias e as faces largura. Certo? Feito isso, tá aí. Sigo para inserir componente na minha montagem, tá? Novamente eu vou optar aqui, vou só aqui para vocês acostumarem, ó. Então inserir componente, procurar e vou colocar agora a Nhoque Family, tá? Trouxe a Nhoque Family, tá na ponta do meu mouse e seleciono. O arquivo está na versão educacional, tudo bem, ok. Então tá aqui. Pessoal, algum problema que a peça está de ponta cabeça? Não, conforme eu for usando posicionamento, vocês vão ver que vai ficar, ela vai posicionar de acordo com o que eu quero. Então, posicionar, mas poderia, tudo bem, vamos dizer, está de ponta cabeça? Ah, professor, mas está de ponta cabeça, queria que minha peça... deixa eu ver... Queria que minha peça ficasse corretamente, professor. Então, você pode pegar aqui a opção, ó, girar componente, seleciona a sua peça, ó, e você brinca com ela no ambiente. Veja, você consegue rotacionar a sua peça, tá? Conforme você desejar, tá? É uma forma de... Nos outros Solids tinha uma opçãozinha aqui nesse ambiente, girar componente, que eu não estou encontrando agora, mas também girava o componente, tá? Mas tudo bem, tá aí o recurso para girar o componente. Mas não precisa, se eu pegar posicionar, o momento que eu for usando posicionamento, ele vai ficando corretamente. Então aqui, só para facilitar, vou dar uma giradinha aqui, ó. Vou pegar aqui, pessoal, ó, quero essa região aqui concêntrico com essa aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Posicionou, já ficou os eixos concêntricos, confirmo. E agora, novamente, a posicionamento avançado, confirmei aqui lá, tá? Posicionamento avançado, largura, subo a minha caixinha. A minha largura qual que vai ser agora? Essa face paralela a ela, essa face. Minha caixa guia, seleciono aqui, ó, minhas seleções de guia, minhas faces guias, quais vai ser? Essa face, não pegou essa face e essa face. Então veja que é duas faces para cada caixinha dessa. Confirmo, pessoal. Veja que agora, ó, minha peça só tem esse movimento, mais nenhum. Se eu girar o meu conjunto, ó, veja que ele gira, tá? Está correto do jeito que eu quero. Para dar mais veracidade ao meu produto aqui, eu vou colocar um posicionamento aqui, ó, de paralelo dessa face com essa face. E vou dizer aqui em posicionamento padrão que eu quero ele paralelo. Por que não coincidente? Porque existe uma folga aqui. Coincidente, lembra? Coincidente cola as faces. Então, se você tentar o coincidente, ele vai falar que está errado. Ele nem deixa eu aqui no 15 pegar, mas no 14. Nos outros ele deixa e fala que está errado, não vai dar certo. Se você colocar a sua peça de lado, ó, apertando Ctrl 1, 2, 3, depois apertar o G, ó, você vai ver que existe uma folga, ó. Que existe uma folga aqui, ó.
Então você abre o máximo aqui, aperta o botão, a tecla G, você vai verificar, ó, que tem uma folga. Então por isso não dá para pôr coincidente, tá? Então confirmo o comando, dou um ESC para soltar a lupa. Pronto, está aí, ó, meu componente da forma que eu quero que ele gire, tá? Tá vendo, ó? E está correto. Agora, pessoal, eu vou inserir os pinos, tá? Lembrando, os pinos aqui, os pinos, pessoal, eles têm configurações, são peças com configurações, tá? Então, por exemplo, inserir componente. Quando eu vou procurar e busco aqui, ó, pin, aqui, ó, ele tem as configurações, tá? Ele tem a short e tem a longa. Vamos trazer a longa, dar um abrir. Veja que vem um pino mais comprido, tá? E depois vocês vão ver os dois pinos. Vamos inserir já arrastando para vocês verem também. Vamos inserir mais dois. Se você pegar aqui, ó, selecionar a pino e trazer para de montagem, ele virá. E veja que ele vai trazer, selecione uma configuração. No caso eu quero short, dou um OK. OK, tá aí, ó. Ele trouxe o pino longo, pino curto, tá? Então arrastando ele vai abrir a caixa de seleção de configuração já aqui dentro. Já inserir componente, você tem que selecionar naquela janela de seleção. Mas outra forma de inserir componente, pessoal, é fazendo cópia do que você já tem. Por exemplo, eu quero dois pinos desses. Se eu pressionar o Ctrl e selecionar uma das faces, ó, pressionar o mouse e arrastar para o lado, eu faço uma cópia de um dos pinos, tá? Então agora é só posicionar, ó. O posicionamento de pino é bem simples. Primeiro, pega a face cilíndrica e o cilindro do furo que eu quero, concêntrico, confirmo. Agora eu vou pegar um outro componente, de uma outra seleção diferente. Eu vou pegar essa face reta do pino, seleciono ela e seleciono a face, pessoal, da peça que eu estou colocando o pino, a face externa, cilíndrica, ó. E ele já traz o comando de tangente. Veja só que ele ficou para o lado de fora. Se você clicar aqui, ó, no botão inverter, ele posiciona lá dentro para a gente o pino. Olha que bacana. E é só confirmar. Novamente posso fazer isso, ó, nesse aqui. Olha lá, já ficou concêntrico, confirmo. Seleciono essa face e essa, tangente, confirmo. Tá? Dá uma girada para ficar melhor para você trabalhar, ó. Você traz aqui mais o componente mais próximo, fica melhor, tá? Que às vezes senão ele vai cair lá dentro quando você põe um concêntrico. Então se você pegar essa face cilíndrica com essa face interna aqui, ó, ele já posicionou, concêntrico, confirma. Essa face com a face externa, ó, da peça, tangente, ele já está lá dentro, ok. Se ele tivesse invertido, ó, olha lá onde ele ia parar. Então eu clico aqui, ó, ele traz a face que eu quero, tá? Confirmo. Beleza, pessoal. Veja só que eu trouxe só componentes individuais até agora, tá? Mas nada impeça que eu consiga trazer uma outra montagem para dentro dessa montagem, tá? Então, eu vou fazer uma montagem no paralelo aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo, ó. Eu vou salvar essa montagem para eu não perder, tá? Salvar todos, reconstruir. Vou chamar aqui de montagem equipamento, equipo, de equipo, tá? Vou deixar aqui, equipo, um equipamento aí, temos o nome dele, certo, pessoal? Só um segundo. Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer uma montagem para inserir dentro dessa montagem, tá? Então eu clico aqui em abrir, eu vou abrir essa peça crack aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer o seguinte com vocês, vamos dar um novo, montagem, tá? Ok. Então, em vez de eu ter que clicar na peça abrir a peça, depois montagem, não, tô abrindo a montagem primeiro
E agora eu vou procurar uma peça, uma forma de criar também montagem. Então essa crack arame aqui, eu vou pegar ela e vou trazer ela para o meu ambiente. Ó. Ctrl 7, ó, tá lá a minha peça, tá? E agora eu vou inserir os componentes que vai montado com ela. Vai esse crack Quinoa aqui e esse crack shirt aqui, tá? Tá aí, os três componentes, lembrando, esses dois estão soltos e esse está fixo porque foi o primeiro que eu trouxe, é a base da minha montagem. Posicionar, vou selecionar essa face com a face cilíndrica aqui, ó, ele já foi concêntrico. Agora pego essa face coincidente com essa. Opa, selecionei. Veja que selecionar, pessoal. Só a hora que aparece aqui significa que selecionou as faces que você quer. Confirmo. Eu vou fechar a caixa de posicionar aqui para mostrar para vocês um recurso bem bacana que o Solid está trazendo agora. Já algumas versões, né? Que é o posicionamento inteligente. Então, se você seleciona essa face, aperta o botão Alt e leva até uma outra coisa concêntrica, ó, ele já identifica esses dois pontos amarelos, já está dizendo para mim que isso é um posicionamento inteligente. Então, sem abrir a caixa de posicionar, ó, ele já entendeu que isso é concêntrico. Ó. Desculpe, eu soltei antes, tá? Então, tem que manter pressionado, clicar, e a hora que você soltar o clique, você solta o botão Alt. E aí você confirma, ó, ele fica concêntrico, tá? Se você fizer isso por essa face, Alt, e arrastar até essa, ó, e você tem que arrastar com o botão pressionado, tá? Veja que ele já vai identificar o coincidente, ó, confirmo, tá? Um outro aqui, ó, então veja que ele está girando, eu não quero ele girando em relação a nada, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou deixar aqui, ó, deixa de uma forma para você achar as faces. Eu quero essa face, eu vou colocar coincidente essa face com essa. Por que eu posso colocar coincidente? Porque tem o mesmo ajustagem, tá, pessoal? Depois vocês verão que numa questão como essa, nem sempre você pode usar coincidente. Então, posicionar, seleciona essa face, a face cilíndrica da base ali, ó, do braço, coincidente, confirmo. Fecha a minha caixa de seleção, ó. E agora eu vou salvar isso aqui, vou chamar, ele pede para salvar todos, braço, já tem um braço ali, vou pôr braço 2, vai. Pô, manivela, vai. Manivela, tá? E aí, pessoal, para mim levar uma montagem para dentro de outra montagem, eu posso abrir aquela montagem, né? Se eu der um Ctrl e Tab aqui, ó, eu alterno entre as minhas caixas do Solid, tá? Eu vou fechar essa outra aqui, ó, na bracket, eu vou fechar que eu não vou utilizar mais. Então, com as duas peças abertas, eu venho aqui em janela, ó, eu venho aqui no íconezinho do SolidWorks, ele estende o menu para mim, janela, lado a lado vertical, vai trazer as duas montagens para mim. Eu poderia só estar dentro dessa montagem, inserir componente e buscar a montagem manivela, mas uma forma de arrastar um projeto para o outro é assim, ó, você trazendo. Se você tentar pegar componente, não vai para lá. Mas se você fizer isso aqui, ó, pegar o nome do componente e levar lá, ó, ele coloca lá dentro daquele ambiente para você. E veja só, tá aí, ó, no ambiente de montagem, tá? Se você agora pegar, selecionar posicionar, pega posicionar, você vai selecionar essa face com essa face com essa face, lembrando que essa caixa tem que ficar preenchida lá, ele vai coincidir, confirmo, tá? Agora, pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês que eu estava querendo dizer, que nem sempre dá para você usar coincidente. Essa face com essa face, ó, essa face com essa face, se eu colocar inverter aqui, ó, então eu quero essa face de frente para a face, que é onde eu vou pôr um pino aqui, tá? Para pressionar. Se eu tentar coincidente, ele não permite, porque existe uma folga, existe uma diferença. Se eu encostar essa face nessa face interna, essa face, ela
ela tira os eixos, eles têm que se afastarem por um centésimo, já está errado. Então, o único que dá certo aí, ó, é o paralelo ou distante, tá? Então, veja que elas estão opostas, mas eu quero elas de frente uma para a outra. Eu tenho aqui, ó, alinhamento de posicionamento, eu tenho aqui, ó, alinhado, e aqui eu tenho o outro que me permite uma ficar de frente para a outra. Confirmo, tá? Agora eu vou colocar um de folga, dessa face com essa face. Eu vou usar o posicionamento de distância. Se eu colocar aqui, eu vou colocar essa folga em polegada, 1/32. Se eu escrever UIN, se eu escrever POU, se eu pôr aspas, ele já entende que é polegada, veja só, olha lá. E aí transforma para milímetro, tá? Então, quando você tiver uma medida polegada, não precisa se preocupar em fazer a conversão, que o SolidWorks já converte para você, tá? Se der um Ctrl 7, tá aí, ó, o nosso componente. Ele está correto? Está. Tem o movimento de girar, tá? As peças estão bonitinhas, fecha posicionado aqui, ó. Então, estão bem bacanas. Só, pessoal, se você colocar nessa posição e der uma olhada boa aqui, ó, você vai ver que as duas peças estão se tocando numa tapa. E você fala, pô, mas o software não deu nenhuma resposta sobre isso. Você não perguntou para ele se tem uma parte pegando ou não. Então, deixa aqui, ó, num espaço que não está se tocando. Coloca dessa forma. E aí você vai aqui, ó, mover componente. Você vai aqui, ó, em girar componente, arraste livre, detecção de colisão, parar na colisão. E aí você vai tentar girar o seu componente agora. Olha lá, pessoal. Quando você gira, ele faz um sinal sonoro e mostra para você quais partes estão se tocando, ó. Tá? Olha lá, ele mostrou para mim, ó, que as partes estão se tocando. Aqui meu é um notebook, ele tá um pouco lento, não era para estar assim não, tá? Então ele está mostrando para mim, ó, que veja, pessoal, que ele marca duas arestas para cada peça, duas faces, porque são arestas que estão se tocando, tá? Então ele está demonstrando para mim que minha peça está pegando. Então eu detectei uma colisão, o que eu devo fazer? Eu devo agir na correção. O que eu devo fazer? Clico nessa peça, ó, vou lá abrir o componente, abrir o meu componente. O que eu posso fazer para aquelas arestas? A aresta que está pegando é essa aqui. Então, uma forma de você alterar as duas faces é o comando chanfro. Chanfro, clicou no chanfro, ó. Vou deixar aqui 1/10 de polegada 45 graus, pego essa face, essa aresta e essa aresta, ó, confirmo. Veja que agora eu tenho um chanfro, eu reconstruo a peça, salvo ela, fecho a minha peça, sim, tá? Ele leva para montagem. Ele fez a seguinte pergunta para mim. Então ele perguntou se eu queria fazer a alteração que eu fiz na peça para montagem, atualizar, disse que sim. E tá aí, ó. Agora eu movimento a minha peça, ó. Veja que agora eu não vejo nem nada se tocar, mas isso não é suficiente. Eu tenho que vir aqui, ó, e acionar esse girar componente, detecção de colisão, parar na colisão. E agora eu vou tentar, ó. E veja só, a peça não tem mais colisão. Se eu girar, eu fico aqui a noite. Se eu pôr aqui, ó, vamos lá, vou tentar girar. Aqui tá uma falha na minha placa de vídeo, mas vocês vão ver que a peça vai girar e não vai parar na colisão, certo? Ó, não tem colisão, tá ok? Bem, pessoal, aí eu confirmo, tá correta a montagem do meu equipamento, tá? E esse é o ambiente de montagem. É só salvar e posso jogar num 2D, fazer outras. Vou mostrar a próxima aula, próximo vídeo, como fazer uma configuração de vista explodida, tá? Usar a ferramenta de explosão para usar em catálogos, uma visualização, um ambiente que você queira mandar para o seu cliente e tal.
explodida e criar um vídeo da peça explodindo, montando e desmontando. Tá ok? Até mais, muito obrigado. Continue acessando o canal Aprendizado Compartilhado.